Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, hoje nossa aula é de ciências, tá? Vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre a polinização. Vocês sabem o que é polinização? Então vamos descobrir um pouquinho o que é? Então vamos lá. Então vamos descobrir o que é polinização. Polinização é um ato de transferência, de transferência de células reprodutivas masculinas através dos grãos de pólen que estão localizadas nas anteras de uma flor para um receptor feminino de outra flor. Então, olha só que interessante. As abelhas ajudam também nessa transferência de células, tá? Quando elas vão pegar o mel das flores, elas cheiram as florzinhas e pegam o pólen ali, o pólen está nela e elas vão transferindo de flor em flor. Mas como que acontece a reprodução? Vamos assistir o final do vídeo que vocês irão descobrir. O que é polinização? Olha só, igual esse vídeo aqui que está mostrando, esse GIF aqui, ó. 1, abelha visita a flor. 2, abelha carrega os grãos de pólen. Olha aqui, ó, tá vendo aqui essas pontinhas amarelas, essas bolinhas? São os grãos de pólen. 3, a abelha transfere os grãos de pólen. Então, ela irá transferir os grãos de pólen para outras flores, certo? Olha que legal, galera. Você acertou o nome das estruturas? Olha só aqui, nós temos pétalas, as pétalas das flores, o pólen, já aprendemos as folhas e o caule, né? As pétalas atraem os polinizadores com seu cheiro e cor, né? Ela é linda, né? As flores são lindas, elas são belíssimas, deixam o ambiente mais lindo ainda. O pólen, gente, ele dá origem à semente. Ué, como assim? Dá origem à semente e à reprodução das flores? Sim! Olha que legal aqui, ó. Então, observe bem esses dois GIFs que a professora colocou aqui. A abelha está indo de flor em flor, ó. Ali ela está pegando o mel, ó. Vocês observem aqui, ó, que ela sai cheia de pólen, ó. Tá vendo? Nisso ela vai passando para outras flores que irá se reproduzir. Como assim as flores irão se reproduzir? Sim, vamos descobrir agora como elas se reproduzem. Olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo o pólen das flores. A abelha, ó, abelha, polinização, o pólen. Então, a abelha, conforme ela cheirou essa florzinha aqui, ou melhor, pegou o mel da flor, o seu alimento, ela vai em outra flor. E aqui, ó, ela vai, ó, o pólen está aqui. Então, o pólen irá no estigma, tá? Da flor, que é esse daqui, vocês estão vendo. E aqui nós temos as ateras, que nós vimos no começo desse vídeo, e o estigma. Então, o pólen caiu aqui dentro, vai para o ovário, onde a flor irá se reproduzir. Viu que legal, gente? Agora, nós vamos entrar no livro, não. A importância das flores garantiu um modo bastante eficiente na reprodução sexuada. A polinização pode ocorrer por meio de vento, então a polinização pode ocorrer por meio do vento, de ventanias, né, de animais, como insetos, pássaros e morcegos. E vamos descobrir agora quais são esses outros animais que ajudam na polinização também. Vamos lá? Ó, polinização e dispersão. Conforme você estudou, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas. Elas produzem um pó amarelo chamado pólen. Lembra no início do vídeo que nós vimos? Muitas plantas precisam da ajuda de animais para a polinização. A polinização é um processo pelo qual o grão do pólen é levado de uma flor a outra, dando origem ao embrião que fica protegido dentro da semente. Lembra que eu mostrei no começo do vídeo? Lembra? Esse processo é fundamental para que essas plantas se reproduzam. Os frutos guardam e protegem as sementes em seu interior. Muitos animais, como os morcegos e as aves, alimentam-se de frutos e defecam. Então, eles irão defecar, gente, e acabam espalhando as sementes. Então, as sementes que eles se alimentam das árvores, eles acabam defecando e essas sementes irão reproduzir novamente, porque eles defecaram no solo. O que acontece? O solo é fértil, a semente irá
irá se reproduzir, certo? Em um processo chamado de dispersão, ok? A dispersão é um processo pelo qual as sementes são espalhadas pelo ambiente, as quais podem germinar, como eu falei, e se desenvolver em uma nova planta. Esse processo também pode ser realizado pelo vento e pela água, como vimos no começo do slide. Tanto a polinização quanto a dispersão de sementes pode ocorrer com a ajuda de animais ou de fatores do ambiente, como a água e o vento. O que vocês estão vendo no tucano? Os tucanos comem o fruto do mamoeiro e defecam e espalham suas sementes por diversos lugares. Então, os pássaros, eles voam, né? Então, eles irão voar, irão defecar. Nisso, as sementes, o que acontece? As sementes irão se espalhar. Os grãos de pólen de algumas flores de capim são levados pelo vento. Olha só, os grãos daqui, ó, das folhas do capim, elas são levadas pelo vento, ok? Veja só, como são leves as sementes de dente de leão, são transportadas pelo vento. Vocês já viram aqui essa florzinha semente de leão? Quando era criança, adorava ficar soprando isso daqui. As sementes de picão ficam grudadas no pelo de alguns animais, como os gambás. Conforme esses animais se movimentam, elas caem no chão, podendo germinar e dar origem às novas plantas. Então, observe, gente, os animais também fazem, as aves, os animais também fazem esse processo de polinização, porque eles comem, eles defecam, e nisso eles vão para diversos lugares, nisso, ó, conforme eles vão defecando, as sementes irão germinar. E aqui, ó, o gambá também leva o dente de leão, nisso ela vai florir em outro lugar, ou seja, ela irá crescer em outro lugar, certo? Na página 27, os beija-flores estão entre os principais responsáveis pelo transporte de grãos de pólen de uma planta para outra. Por quê, gente? O que o beija-flor faz? Ele beija de flor em flor. Então, ele vai beijar uma flor aqui, nisso ele já pega um pouquinho do pólen, vai para outra flor e assim sucessivamente. Quando a abelha procura alimento em uma flor, parte do pólen fica grudado no corpo dela ao buscar alimento em outra planta. O pólen que estava em seu corpo passa para essa. Dessa forma, a flor que recebeu pólen pode ser fecundada e gerar outra, como eu falei no começo do vídeo, lembra? As borboletas transportam os grãos de pólen. Olha aqui, quantos grãos de pólen, gente, tem nas asas da borboleta? A cutia se alimenta das sementes de uma planta, chamada jatobá. Peraí que saiu, jatobá. Esse animal tem o hábito de enterrar sementes para ter alimento em outra estação. Quando ele muda de território, esquece alguma semente, o predador, por felinos, as sementes que ficou enterradas germina e dá origem em uma nova planta. Veja só como é importante cada animal da natureza, né, gente? Então, aqui, atividades. A sumaúma é conhecida como a rainha da floresta, pois é uma das árvores mais altas da Amazônia. Ela serve de abrigo para muitos animais. Nem dá para acreditar que ela nasce de uma minúscula semente. Olha aqui, gente. Complete a palavra a seguir e descubra quem é o responsável pela dispersão das sementes da samaúma. Então, vocês irão completar aqui, gente, essa atividade aqui com algumas letrinhas. Então, quero saber quem irá descobrir. Também estou curiosa para descobrir. Quem será, gente? Cite o nome de outra planta cujas sementes também são dispersas pelo vento. E aí, gente? Qual outra planta? A dispersão é o processo pelo qual as sementes são espalhadas pelo ambiente. Além do vento, que outros dispersores de sementes existem. Quais são, galera? Acabamos de ver no início do vídeo, hein? Então, vamos lá. Traga algumas sementes para a sala de aula, que não será possível, né, gente? Escolha 2 delas e desenhe-as no espaço abaixo. Em seguida, responda: qual a textura dessa semente? Elas são lisas ou rugosas? Que formato elas têm? Qual é a cor delas? Lembre-se de escrever o nome de cada uma. Então, aqui vocês podem fazer essa plantação na casa de vocês e escrever aqui na atividade, ok? Porque, infelizmente, não podemos estar juntos na sala de aula devido à pandemia que estamos passando no momento, certo? Você sabia que algumas plantas podem se reproduzir por meio de pedaços do caule, da raiz ou das folhas?
Partes do caule de cana-de-açúcar, por exemplo, pode ser plantado, verdade? Originando novas plantas. O caule de uma planta chamada hortelã pode desenvolver raízes que se encontrarem em boas condições e se desenvolvem e dão origem a uma nova planta. Olha que legal, gente. Vocês sabiam disso? Agora eu sei. As plantas são seres vivos que nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, certo? Para crescer e se desenvolver, as plantas precisam de um solo fértil, água e do sol, né? A maioria das plantas apresenta raiz, caule, folha, flor e fruto. As plantas são alimentos importantes e não devem faltar em nossa alimentação. A polinização e a dispersão das sementes pode ocorrer com a ajuda do vento, da água e dos animais, certo, turminha? Com base no que você estudou neste capítulo, escreva uma frase usando as seguintes palavras: seres vivos, natureza e plantas. Bom, galera, nosso livro encerrou por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, faça essa frase que pediu na última página, tá? Na próxima semana, vou passar um trabalhinho, como já terminamos este capítulo. E logo depois, nós iremos iniciar o volume 3, certo, meus amores? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau! Até a próxima aula!